Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, líder do nosso ecossistema indiano. Estamos aqui para mais um episódio do nosso Líder Pod e hoje com uma presença especial. Especial. A gente está há mais de um mês tentando essa agenda. Exatamente. Foi difícil. Seja bem-vindo, Lucas. Muito obrigado. Fala, pessoal. Muito bom ter você aqui, né? A gente bom ter vocês. Olha que lugar legal aqui. Legal. Eu já falei, pessoal, não sei se vocês viram, tem um telefone aqui se você precisar de ajuda. Ele pode entrar em contato com os universitários. Isso aí. Mas a gente já falou com o Roma, já falamos com o Ribeiro e por último, Lucas Caramba, Sanches. Que responsabilidade. Isso aí. Lucas Sanches. Não fiquem com expectativas melhores. Superar o Ribeiro e Roma vai ser difícil, mas vamos ver. Muito bom ter você aqui com a gente. É isso. Falando do Líder.5. Sim. Você entrou na companhia, a gente tava nesse tema, você... Chegou, foi rápido, né? Chegou chegando já, construindo legal. Junto. Mas já tinha muita coisa feita, muita coisa bacana. E acho que ficou super legal o jeito que ficou final. Mas já saindo do roteiro... Já cortou. A gente... você entrou e já tava rolando e pra mim foi muito legal porque eu senti uma preocupação, né, com esse assunto. Não é que você entrou e falou, não, gente, vocês já estão fazendo, toca aí. Você falou, não, deixa eu entender, deixa eu aprofundar. E aí eu queria já perguntar por quê, né? Por que o tema liderança você vê que é tão importante? Legal. Ter esse cuidado, né? Tem aquela frase meio... talvez clichê, mas uma empresa são as pessoas. Não tem. O resto você pode falar de marca, tem muita coisa. Às vezes uma empresa que é muito grande tem legacy, mas no final, qual que é o asset que a gente tem? São as pessoas. E pessoas, a gente só consegue... O melhor reflexo delas que tem é através da liderança. Então, que começa... Eu tenho uma responsabilidade muito minha, né? Que começa de mim, começa com o time e vai indo até qualquer colaborador que a gente tem na companhia. Então, se a gente não acerta isso, a gente não dá foco para isso, a chance é zero de você ter uma empresa do jeito que a gente quer ter. Então, liderança para mim é tudo. Liderança e cultura, que a gente fala bastante. Karina e a Nick, as duas que já estão um pouco... Meu Deus, vamos falar disso de novo. Mas em breve aí o pessoal vai ter novidades sobre isso. Mas para mim é uma das coisas mais importantes da empresa. Liderança e cultura são duas armas poderosas, né? Para levantar uma organização. Tudo começa aí. Tudo começa aí. Senão, se você não tiver esses dois fortes, o resto é só perda de tempo. Sensacional. Muito bom. E isso foi uma grande realização nossa, né? Lançar esse programa, que ele já tá no forninho faz algum tempo. A gente lançou agora em novembro, né? E lá a gente costuma... No kickoff que a gente fez, a gente perguntou para os líderes, né? Dentro do conceito do Líder.5, qual que era o pilar que era mais forte e qual que via mais oportunidade de desenvolvimento. Porque assim, nem todo mundo tem todos super forte, né? A gente e nem nunca vai ter, nem nunca vai ter, exato. É um constante desenvolvimento. Mas hoje, como que você enxerga isso para o Lucas? A gente perguntou para os outros CEOs, a gente tá curioso agora para... Eu preciso ver, não vi o vídeo deles ainda, procurei. Não, a gente ainda não lançou. Porque ou lançou, depende da hora que você tá assistindo. No momento desse vídeo não tá. Isso. Mas, vamos começar, acho que dos 5 ali, né? Tem a colinha aqui na frente. Tem a cola aqui, fica fácil de ver. A cola inspira, confia, desafia e faz acontecer. Uma coisa que eu gosto muito e acho que sempre tive um pouco de facilidade, faz acontecer. Então, eu gosto de meter a mão na massa, não gosto de desistir fácil. Então, quando você olha naqueles valores que a gente tem ali, eu olho e falo, isso aqui eu vivo no dia a dia, porque é uma coisa característica minha mesmo, até pro bom e pro ruim, né? Eu gosto de falar que às vezes nossas fraquezas são os excessos das nossas fortalezas. E essa é uma verdade. Pode ver, qualquer pessoa, via de regra, o maior ponto de oportunidade dela é um excesso da fortaleza dela. E acho que isso faz acontecer. Às vezes eu tenho tanta vontade, tanta coisa de fazer, que às vezes o acolhe é onde eu tenho que melhorar um pouco. Então, às vezes, de parar para pensar e falar, tem toda a parte do acolhe que eu gosto, que é da individualidade, de você se colocar no lugar do outro. E às vezes não é por uma maldade, às vezes eu tô tão focado que eu falo, cara, eu esqueci, porque é verdade. Deveria ter feito isso melhor. Então acho que é um dos dois que eu vejo o conflito aí dia a dia e trabalho bastante para melhorar. Como todo mundo aqui tem que trabalhar. Eu também, todo dia, tentando melhorar, ser um líder melhor. E eu acho que isso
Isso, agora você, na startup, né, que tem um ritmo muito acelerado, puxa muito pra gente fazer acontecer, né, o tempo inteiro tem tanta coisa, é tanta oportunidade, né, que você fala, tem muita coisa, então você entra no modo faz acontecer, que eu acho que tem que ser um equilíbrio pra todo mundo, né, porque tá todo mundo numa velocidade muito alta, né. Uhum. E aí o acolhe realmente, porque o acolhe é um momento de realmente separar e olhar pro outro, né? E parece que sai de outra sintonia. Exatamente. E até às vezes permitir que o outro dê opinião, entende e tal. Você fala, não, vamos pra lá, vamos já fazer acontecer que eu já tô vendo. A porta tá ali, ó, vamos abrir aquela porta, né? Exatamente isso. Então, essa preocupação, às vezes, que a gente precisa parar e pensar. Então, tem gente que é super forte, isso vem naturalmente. Eu preciso parar e pensar. Porque eu tô pensando em fazer vamos fazer o negócio acontecer. Fazer de forma consciente. De fazer, vamos rápido. E vamos, não dá pra parar, vamos. E esse é um ponto que você tem que ter essa preocupação. Então, desde as minhas primeiras funções de liderança, eu venho trabalhando isso. E cada dia a gente vai melhorando um pouquinho, né? Mas espero que um dia feche um pouco mais. E entrando até no acolhe, porque o acolhe, ele fala, né, da escutativa, da abertura, para ter um ambiente psicologicamente seguro. Isso. Porque senão você vai punindo, né? E a pessoa vai restringindo, não vai performando, não vai dando o melhor dela. Mas tem o que é não acolher, que é ter conversas difíceis. Né? E eu acho que esse é um... Não ter, né, cara? Não ter conversas difíceis. Evitar conversas difíceis, né? Você não... E eu vejo que você tem uma naturalidade para ter conversas difíceis, para colocar na mesa. Para falar do que é real e concreto e lidar com as dificuldades. E o que eu percebo é que quanto mais o líder se sente confortável em conversas difíceis, mais fácil do outro receber também esse recado. Uhum. E eu queria te perguntar também, já fugindo do roteiro. Não posso, você pode sempre fugir, não tem problema. Mas eu queria te perguntar, assim, se até na tua carreira, você recebeu conversas difíceis que pra você fez todo sentido e foi um game change. Puta, super ponto legal. Deixa eu explorar um pouquinho do assunto. Primeiro, conversa difícil. Eu sempre falo que é uma dádiva que você recebe. Porque não é fácil pra ninguém. Não é fácil pra quem tá falando e não é fácil pra quem tá recebendo. Não é fácil. Já é a palavra difícil, já deixa implícito, né? E tem uma essência desse negócio que é a transparência. E eu tenho uma filosofia muito... Eu tento, a gente sempre nunca é perfeito, mas eu tento tratar os outros que nem eu gostaria de ser tratado. Então... Uma das coisas que talvez seja eu conto uma história minha de falta de transparência, mas acho que você pode ter líderes e chefes e gerentes e tudo mais, mas uma das coisas piores que você pode ter, na minha opinião, é um gerente que não é transparente. Uhum. Essa é uma coisa muito difícil, porque você nunca sabe onde você tá, você nunca sabe como é que é a relação que você tá tendo, e eu prezo muito isso. Então, e é o impacto do ambiente psicologicamente seguro, né? Psicologicamente seguro. Eu sei exatamente o que a Karina tá pensando. Porque se ela tá falando, mesmo que seja difícil, ela vai falar comigo. Então, ter essa abertura e saber que esse canal existe, apesar de... vamos lá, esse é um cenário, né? O outro cenário é que sempre tá falando, tá tudo bem, tá tudo legal, a gente tá sempre numa felicidade. A gente nunca tem a conversa difícil, mas o motivo da conversa, ela tá lá. Uhum. E em algum momento esse negócio estoura. Uhum. Então, eu sempre prezo por muito isso, por isso que eu tento sempre... Eu não tenho problema nenhum, é difícil pra todo mundo. Não é legal você chegar uma pessoa, às vezes ter uma conversa, um confronto, mas precisa ser feito, porque ele é melhor do que qualquer outro cenário que existe. Ele é a melhor opção. Então acho que essa é uma primeira coisa. E essa premissa que você falou de fazer com o outro que a gente gostaria de fazer com a gente é super importante. Eu também, em momentos que eu tenho que fazer alguma conversa que pra mim, porque é difícil pra gente também que fala, eu penso isso. Eu falei, mas como eu gostaria que fizesse comigo? Então, eu vou enfrentar essa, porque eu gostaria de receber a real, né? Exatamente. E eu acho que essa é uma premissa que ajuda muito. Eu acho que é uma boa dica, né, para as pessoas receberem. Então, na hora, pensa como você gostaria que fizesse com você e vai lá e faz a conversa, Exato. Que é difícil. Exato. E acho que é uma armadilha para os líderes mais de primeira viagem. Toda vez, né, a gente é promovido, a gente começa uma primeira função de liderança, via de regra a gente vai para uma rota que a gente quer ser amado.
A gente Sim. quer ser... Puta, eu adoraria se meu time, todo mundo me amasse. Que eu sou, sabe... Só tem uma foto minha no quarto deles, eu não sei. Fala, você marcou a minha vida. Você marcou a minha vida. Então, você pelo menos... Quem tipo tem essa o ambição... Richarlison, sabe, né? Que fez a tatuagem dele, do Neymar e do Ronaldinho, gente, nas costas. Ele fez Eu dele nem vi mesmo? isso. Ele Eu não fez, vi. juro. Tá vendo? Tá vendo? Tá fazendo líder, pá. Exatamente. Bom, algumas pessoas com Só que ambição de não. tatuagem. Você não imagina assim, seu rosto. Eu teria que tomar cuidado com essa pessoa, mas enfim. Mas acho que é um pouco disso. E aí, você cai nessa armadilha, porque é um trabalho impossível. Ou você não vai estar fazendo o seu trabalho da forma certa. Porque se você está sendo sempre, em nenhum momento você está gerando um conflito, você está desprovendo as pessoas de crescer. E aí, conectando com o seu ponto, conversas difíceis fazem você crescer. Uhum. Você dá uns baques e... Putz, depois a gente pode explorar algumas histórias. Eu tive chefes duríssimos na minha vida, líderes duríssimos. Eu acho que até no nível... levemente psicopatas. Mas... Esses dias eu tava vendo um artigo de psicopatas no mundo corporativo. Tem bastante. Tem uma porcentagem, bastante. agora eu não vou lembrar da porcentagem, mas era uma porcentagem razoável. Por isso, porque acho que quando eu tô falando de conversa difícil, né? É difícil pra pessoa. Tem pra pessoa que não é difícil, que até talvez seja O cara gosta. um né? negócio. Que aí é um pouco... Mas aí é uma doença e tal. É. Enfim, não é a maioria das pessoas. Não é outra coisa, pessoal. Mas me fez crescer muito, porque por mais que, às vezes, você não ache que é totalmente justo, você não ache que tinha outros fatores, tudo mais, eu acho que te ajuda em vários fatores. Primeiro, te mostra que, no final, o mundo é de percepções. Então, por mais que você fez, você tentou e não sei o quê, mas ou não deu o resultado que precisava, ou por algum outro motivo não deu, mas não saiu. Então é importante você também começar a refletir isso na sua carreira, assim, poxa, hoje eu tenho uma postura muito mais... Qualquer coisa que dá errado, eu sempre trago a primeira responsabilidade pra mim. Falo, puta, o que eu podia ter feito diferente? Apesar de saber... Imagina que a gente tá, sei lá, numa negociação, tem uma pessoa super difícil, impossível, ele não quer fazer negócio. Pessoa... Tem muita gente difícil, mas se você falar, não, ele era difícil, é por isso que não deu certo. Você controla isso? Você não controla. Uhum. Então, se você traz tudo por controlável, você sempre se controla. Então, sabendo desse cenário, tendo essa visibilidade, eu poderia ter feito alguma coisa diferente? Com isso, você cresce. Porque ainda quando você enfrentar aquela situação de novo, você já é melhor. Independente do fator que vai estar fora de você, putz, eu tenho uma ação e uma reação aqui que eu consigo prevenir isso. Então, esse tipo de coisa, de conversa difícil, reflexão, putz, eu valorizo demais pra mim. Então, eu acho muito feedback, e hoje, toda vez que eu tomo ele, e qualquer seja ele. E esse é um negócio importante também de falar, né? O feedback, ele não é uma verdade absoluta. Uhum. Ele é um ponto de vista. Uhum. O dono de de escutar um feedback é a pessoa. Por isso a pessoa tem que estar sempre aberta. Filtra. Tem umas coisas que você fala, puta, eu não concordo e vou fazer diferente. Faça. Uhum. Você não pode ser a média de tudo que estão te falando, né? Senão você vai ser uma pessoa mediana. Exato. Se você escuta e você atua em todos os feedbacks que você usa, de toda a organização, de todos os que você tem interface, você vai ser uma pessoa média, pela questão que vai ser a média de coisas. Então você tem que pegar e valorizar o feedback de quem você acha que realmente está preocupado com o seu bem-estar. Feedback de gente que, de fato, tem uma coisa para adicionar. Uhum. E tudo mais. Então acho que são coisas... Ter conversas difíceis, escutar e internalizar isso, acho que é um trio muito poderoso para crescimento, que foi a sua pergunta. Puta, o que você vê isso no passado como é difícil? Eu acho que esses três juntos me ajudou muito e me ajudam ainda. Fala. Não, é que eu... Pode Não, falar. é que é que você falou tanta coisa que é super profundo e que a gente conversa aqui eu acho que a ferramenta mais poderosa de qualquer pessoa é o autoconhecimento, né? Como você fala, e o autoconhecimento não aparece sem receber o feedback. Exatamente. E perceber aonde você tá nessa situação, como você falou, né? Poxa, por mais que tenha N fatores, que sempre vão ter N fatores, recursos, sei lá, qualquer coisa no ambiente, mas nisso, ou você passou por alguma percepção no outro, que é importante você refletir. E quando você falou da percepção, que eu gostei da palavra percepção, a gente falou isso nas conversas difíceis, né? No episódio que a gente fala de conversas difíceis, você começar um feedback falando que a sua percepção é bacana ir pra esse jeito, porque você não taxa o outro.
você é desorganizado. Ou você não se planeja. Aí Exatamente. você tá julgando o outro, né? Quando você fala... se você entra na conversa falando da sua percepção daquilo que aconteceu, do fato, a percepção não dá pra alguém te tirar. É a sua percepção. Isso, é aquela estrutura de fato, percepção, expectativa, é o melhor formato que eu já vi até hoje. Né? Você fala, fato é fato. Karina, hoje você não me falou bom dia. Isso é um fato. É um fato. Isso me deu uma percepção de, puta, que você é assim, assim, assado. Minha expectativa era que você seja uma pessoa que dá bom dia todo dia. Ah, entendi. Então, eu te frustrei por causa dessa expectativa, a percepção que me deu é isso, e o fato. Mas o fato você já tira da equação. Fato é fato. Se você coloca da forma correta, né? Exato. Então, usar isso é... E tem sempre a história do feed forward, né? Que brinca com a palavrinha feedback, feed forward. Que é sempre jogando a pessoa pra frente. Então, olhando o que a gente muda, não ficar esmiuçando o que aconteceu, mas pegar como aprendizado e falar o que você faz diferente daqui em diante. Daqui pra frente... Pra pegar esse exemplo, que é um exemplo ruim, talvez, mas daqui em diante, puta, você pode falar, puta, eu posso começar a falar bom dia. Ótimo. Você vai... Se você... às vezes a pessoa... Não, nem percebi, né? Que não percebeu. Não era a minha intenção, Exato, né? Mas já deu a Karina clique. falou bom dia aqui, tá, pessoal? Eu falei, eu cheguei 2 horas e pouco de trânsito, mas eu dei bom dia. Mas acho que é um pouco disso. Não, o que eu queria, puxando essa parte de conversas difíceis, a sua visão em relação a uma cultura que evita conversas difíceis. Como que você enxerga o impacto disso no negócio? Tem alguns. Então, acho que de feedback a gente falou, né? Porque tem a parte da transparência. Mas uma cultura que evita conversa difícil é aquela cultura do conformismo. Então, eu acho que uma das piores culturas que você pode ter é que evita conversa difícil. Por quê? E não vou falar nome de empresa, mas tem uma empresa bem grande de tecnologia, que eu não vou falar o nome, para não ficar chato aqui. Mas é uma empresa, eu vou misturar 2 coisas, tá? Que é a parte de conversas difíceis e um pouco da estrutura organizacional de processo, como é que são importantes as 2 coisas juntas. Mas, por exemplo, nessa empresa, para você ser promovido, você tem que ter um consenso de todas as áreas, quase, para você ser promovido. Então você não pode ter nenhuma. Se tiver uma pessoa, aqui, da gente, aqui, estamos discutindo, a Karina, teve de todas as funções que a gente tem da Yandé. Se ela teve uma conversa difícil com uma pessoa e a pessoa fala, não, a Karina, eu não gostei do dia que ela falou com ela. Eu nunca seria promovida nessa empresa. Eu também. Então, isso, eu vou voltar no ponto das conversas difíceis, mas isso, o que acaba gerando? Uma cultura que não tem conversa difícil. De bom relacionamento, de agradar, né? De agradar. Eu não posso falar nada de errado. E eu não te levo a barra, né? Apesar de eu saber que você tá fazendo desculpa a palavra, uma puta de um erro, puta de uma cagada, eu não posso falar. Porque se eu tiver o risco da Karina, o risco dela ficar chateada comigo, de eu ter externalizado isso, eu me prejudico. Então, e aí qual que é o resultado disso voltando, né? É catastrófico. Nada se mexe. A gente fica uma empresa de compadre, e um agradando o outro, os problemas não são resolvidos. Esse não é meu, eu não vou falar que esse problema é esse. Eu tô vendo. Eu sei a solução. Mas o outro lá que tá com um negócio que talvez ele deveria dar um chacoalhão e falar, putz, cara, você sabia que isso tá acontecendo? Vai dar ruim, você precisa da sua ajuda, vem jogar com a gente. Às vezes a pessoa não tá dando foco, você dá um chacoalhão mais forte, puta, preciso mesmo da sua ajuda. Você vai lá, fala, essa pessoa tá me incomodando, que chata, fica fazendo pressão. E você acaba, é uma cultura totalmente de estagnação. Você não se mexe. Todo mundo é legal, todo mundo só tem conversa legal. Adoro todo mundo. Mas isso no final, você tá crescendo? Ou você tá só fazendo, um clube de amigos, e amigos, que eu posso dizer até numa falsidade, porque os problemas estão ali. Sim. Porque, e às vezes eles falam até de problemas de forma mais subliminar, né? Porque eles não vão colocar o elefante na mesa. Eles vão falar de outra forma, mas será que ele tá querendo falar isso ou não? E começa uma relação... não, transparência, né? E você entra numa cultura muito de política, porque aí a política é no sentido ruim da palavra, né? Eu brinco, se você colocar mais do que 4 pessoas numa sala, algum tipo de política vai existir. Sim. Mas se você tá fazendo um negócio desse, no nível desse tipo, fica uma política que ele fica falando 35 frases pra tentar você precisa, puta, o que esse cara, o que essa pessoa tá me falando? Não sei, eu acho que ele tá tentando me falar isso, mas... Então isso é muito lento, eu acho bastante destrutivo do ponto de vista de pessoas, de cultura, de transparência. Você nunca sabe, tá todo mundo feliz, mas aí chega num dia lá, não sei, cara, não dá, essa pessoa não dá. Por quê? Não sei.
Então isso é muito tóxico. Então ter conversa difícil, e mais do que difícil, eu gosto da palavra franca. Conversas francas. Você tem que falar a verdade como ela é, o que precisa. Intuitos genuínos, né? Não quero porque eu quero. Deixa eu explicar por que isso é importante. E por que o fato tal tá dando um impacto diferente do que você pode ter. Acho que esses dois juntos são super... Para dar um exemplo como E a pode franqueza... retroalimentar do outro. A franqueza vem quando você tá preocupado com o negócio, né? Porque não sou eu achei ruim. Não, é que isso tá prejudicando o negócio. Então tem um bem maior, né? Porque essas empresas que o relacionamento tá acima... Parece que ninguém tá engajado com o propósito da companhia, né? Perfeito. Porque é mais importante eu estar bem contigo, bem com ela, do que a gente fazer um bom trabalho, ou a gente entregar, ou a gente ir além, né? E às vezes você vê até cada área indo para um caminho. Porque eles não vão conflitar e falar, por que você tá indo para lá? Não, vai, segue aí sua vida, eu sigo aqui a minha, né? E Exato, tá tudo bem. Exato. E acho que, junto disso, né? Tá tudo bem discordar. Discordar é bom. Isso. Até as discussões, e às vezes, e juntando com outro aspecto, né, como time, você tem que disagree but commit, né, que é uma frase famosa no inglês, que é desacordar e tá engajado. A gente tá nós três aqui, eu tenho opinião A, B, C, no final a gente decidiu tudo bem, se é A, eu vou junto. Eu acreditava na B. Eu não vou ser aquele cara que vai ficar enchendo o saco, tá vendo, eu te falei, era B, e não sei o quê. Depois se der A, fala, pessoal, podemos tentar minha B? Deu errado. Vamos tentar a sua então agora. É verdade. Mas eu vou ajudar então engajar. Então, esse negócio também é muito, muito poderoso. Se você está num lugar realmente de franqueza, de propósito, você acredita no que você está fazendo, você é reconhecido por isso, tudo vai se juntando. Então, depois a gente fala um pouquinho de cultura, mas a cultura ela é muito conectada, né? Se você tira um pedaço, ela cai. Porque, por exemplo, se uma empresa dessa, pode falar, somos super francos e não sei o quê. O processo que você tem todo de reconhecimento de pessoas ele alimenta um comportamento totalmente contrário. Como é que vai funcionar? Não vai funcionar nunca. Não vai funcionar nunca, é isso. A gente pode falar aqui, aí fica, vai ter um arquivo, vai ter um monte de gente legal, mas se as coisas não se conectarem, fica só um PDF bonito, um vídeo legal e nada vai pra frente. É isso. Agora, eu queria já entrar no Inspira. Bora. Aqui já com uma primeira pergunta. Eu queria te perguntar o que te inspira no dia a dia? Quais são as características de um time de líderes que você trabalha junto que te inspira no dia a dia a continuar nos objetivos do negócio? Legal, acho que a primeira coisa que me inspira muito é fazer coisa grande. Entendeu? Eu não gosto... Você está saindo, puta, Lucas, podemos... como macro, né? Se a Anhandé fosse... Se a gente vai achar pra mim, Lucas, você tem que vir pra Anhandé, mas tá ótimo já, tá? Não precisa fazer nada. Só continua, só toca. É perfeito, tá? Já tá perfeito. Eu não estaria aqui. E eu gosto muito de gente, me motiva muito trabalhar com pessoas que pensam grande. E o que é pensar grande? Puta, eu quero fazer um negócio, a gente vai fazer um programa de liderança aqui, a gente vai fazer o melhor programa de liderança. E não é porque... eu não gosto da frase vazia, né? Eu quero ser o melhor, mas não é... É uma coisa intrínseca, sabe? É visceral, um sentimento. Eu escutei uma pessoa, às vezes, uma pessoa que me falou isso uma vez, que ele gosta de trabalhar com gente que tem uma causa e não sabe por quê. Sabe? Deixa pra psicologia entender, mas a pessoa ela quer fazer um negócio muito grande, nem ela sabe direito por quê, e a gente vai dar uma plataforma pra ela. Então, esse é o tipo de pessoa que eu gosto muito de trabalhar, me inspira muito. Então, olha pra essa pessoa e fala, caramba, eu quero ajudar ela a fazer isso. Eu quero também ser parte disso. Então, esse é um primeiro aspecto que essa ambição positiva, não ambição cega, né? Porque tem ambição positiva e ambição cega que eu chamo. Ambição cega é aquela, só quero fazer, não estou disposto a fazer nada que precisa. Ele é só sonhador. Eu adoraria ser um bilionário. Mas você trabalha, você acorda cedo, você se melhora. Não, eu quero só um dia acordar e ser rico. Isso é uma ambição vazia. Essa ambição cega, né? Essa ambição positiva, putz, é uma coisa... É super bom estar perto de gente energizada, querendo fazer coisa boa, querendo crescer. Isso me inspira absurdo. O segundo é de gente com brilho no olho. E brilho no olho é ter um pouco dessa... É uma mistura de coisas, né? Tem um pouco da resiliência. A pessoa, puta, vamos pra cima e não se abate na primeira vez. Todo mundo se abate um pouco. É duro, né? Às vezes a gente toma umas pancadas da vida que te dá uma balançada. Mas, na essência, a pessoa é pra cima. A pessoa tá querendo trazer
positiva, a pessoa toma iniciativa, proativa. Isso me inspira também, adoro. Que ambiente gostoso, né? Que aquela que não é você só, sabe? Tá todo mundo afim, né? Tá todo mundo afim de fazer, tá com brilho no olho, tá com vontade. Então essa é uma parte também comportamental que me... Putz, é muito bom ter gente assim. E acho que o terceiro é aprendizado. Acho que um pouquinho de... Inspiração vem com o aprendizado, né? De você aprender, sempre tirar um pouquinho das pessoas que você tá em volta. E a gente sempre aprende. Sempre tem... Quando você tem essas pessoas tão motivadas assim, elas têm coisas tão únicas. Você fala, caramba, eu queria ser que nem essa pessoa nisso, eu queria ser que nem aquela pessoa naquilo. E acho que esses três são as coisas que me inspiram demais. Em pessoas, e é o que eu busco. Quando eu olho assim, um time que falou, cara, as pessoas que mais me inspiraram de tanto gerentes, pares e time, sempre tem alguma combinação desses três. Eu vou pegar o gancho do primeiro item, porque pra mim isso é muito claro em você. Do que do inspirar por fazer algo grande e melhor. Isso que você falou, vamos fazer um programa, vamos fazer bem feito. Que eu achei que no começo você ia até falar que o seu mais forte era o desafio. Podia ser, é verdade. Porque você tem isso é muito legal, assim, em pouco tempo você traz uns desafios. Você quer fazer, né? A gente é startup, às vezes não tem tanto investimento, mas vamos fazer bem feito. Se é pra fazer, vamos fazer bem feito. Né? E o melhor com os recursos que a gente tem. Nos mínimos detalhes, você tem um olhar do detalhe nisso, né? Que comunica, né? Você percebe também, né, Nick? Então vamos fazer bem feito. Vamos ter o kit do onboarding? Pô, vamos ter o melhor, ou vamos ter o cuidado, né, no detalhe. Eu queria entender aonde, na tua formação, né, desde criança, você era aquela criança que queria fazer sempre o melhor, queria estar com as melhores notas, ou vai fazer um esporte, quer ganhar, Conta um pouco disso. Mas deixa eu até pegar esse negócio do detalhe, cara, que é legal. Antes de eu falar, eu fiquei muito tempo fora do país, né? E eu tentava, é verdade, eu adoro isso, é um ponto. E eu tentava transmitir isso pros gringos, às vezes, em uma palavra que eu nunca consegui traduzir, que é capricho. Nunca consegui traduzir para o inglês. Pessoal, se alguém tiver a palavra boa para capricho, eu não achei até hoje. Eu tentei, atenção aos detalhes. O cara não entende o que é capricho. E eu sempre que falo, eu gosto de fazer, é o que você falou, eu quero fazer, vamos fazer um negócio caprichoso, um negócio legal, bacana, que seja legal, porque eu também preciso de um psicólogo para entender por que eu gosto de fazer as coisas, não sei. Mas aí conectando com essa coisa de infância e tudo mais, na verdade não, eu nunca fui eu não sou perfeccionista em tudo, então nunca quis, eu gosto de ser bom naquilo ou almejar naquilo que eu dou importância. Uhum. Então, por exemplo, minhas notas de português eram péssimas, horríveis, assim, e nunca tive vontade de, sabe, ser aquele aluno que tem todas as aulas, as notas super boas. Porque eu odiava o português. Nunca gostei. A aula, terror. É número. Engenheiro, é horrível. A gente não gosta desse negócio, na média. Então, não tinha disso. Então, acho que mas as coisas que isso eu gosto de fazer. Aí eu sou extremamente competitivo. Mas competitivo, eu quero ser o melhor. Não sei por quê. É uma coisa, vem de dentro. E de querer fazer mesmo e de fazer bem feito. É um ótimo ponto. Depois você tiver um bafo. Se você me fala, se você descobre por que isso acontece. Mas eu não sei. Mas é verdade. É verdade. Eu acho que e a gente vai falar isso depois, mas eu acho que foi sempre um diferencial meu de querer fazer as coisas bem feitas, sabe? Você pode ser sempre... O esforço de fazer bem feito e fazer mal feito, ele é marginal versus o que você já tem que fazer. Tem que fazer o leaderboard, vai ter que fazer bem feito, é um pouquinho, é atenção. É mais carinho do que suor, na minha opinião. É você parar pra pensar, se eu fosse fazer um negócio fantástico, o que seria? E vai ter um pouquinho a mais, um pouquinho ali, mas não é, você não vai ser o dobro de tempo que você vai investir, é só realmente de você fazer. E eu acho que tem uma palavra que vem por trás, né, pensando aqui agora em voz alta, que é paixão. Tudo que você faz com paixão, você vai fazer bem feito, né? Exatamente. Não é todo mundo. Mas se você vai pelo menos se ter mais prazer. E acho que aí é um pulinho pequeno você se dispor, se dar a oportunidade de fazer um negócio que seja diferenciado. Faz. Vai e faz. Não, é legal. Eu acho que para quem tá trabalhando mais perto de você, sente esse desafio mesmo. Se sentir desafiada. Vamos fazer bem feito, né? Seja... Pelo menos pessoas
Que é algo eu vejo que é importante, é estratégico para você. Você quer fazer com cuidado, bem feito, pensando, se reunindo, né? E isso é muito sobre o que é o Inspira, né? Então, sabemos que essa é uma fortaleza de Lucas Sanches. Nossa, não sei se dizendo, não sei se... É aquele que busca ser o melhor, tem a questão de ser guardião do propósito também, né? Aí tem a questão dos motivadores, né? Entender os motivadores de cada um, ou ser vulnerável, né? Entender que você tem outras coisas que você pode desenvolver junto com o time, tá tudo certo. Agora tem uma parte também do Inspira que a gente fala, que não é inspirar, que a gente fala que é só reconhecer o erro, né? E não os acertos. Isso também é um ponto que você traz muito sobre, vamos reconhecer a pessoa, se ela fez alguma coisa legal no mês, vamos dar essa visibilidade para ela, né? Vamos mostrar para todo mundo o que ela fez, assim. Eu queria ouvir um pouquinho de você essa questão do reconhecimento, assim, por que é forte para você, por que você acha que precisamos ter dentro de uma cultura para inspirar. Legal. Reconhecimento para mim é muito é quase uma justiça, né? A gente tem um monte de gente fazendo muita coisa legal. A gente sempre tem coisa, ainda mais aí é um lado pior, né? De você sempre tá querendo fazer uma coisa legal, você vê um monte de oportunidade, gap, um monte de coisa. Mas você tem sempre essa dualidade, tem sempre um monte de coisa bacana acontecendo e um monte de coisa que você vai precisar melhorar e problema e oportunidade. Sempre faz parte do nosso dia a dia. O dia que acabar, não precisa de nenhum de nós. Não tem desafio. Não tem desafio. Então, para mim, o reconhecimento, de novo, vem de o que eu acredito e o que a gente tenta transmitir, né? É muito importante ter essa cultura que eu fiz uma coisa legal, eu sou reconhecido por isso. E tem vários motivos por isso. Primeiro, pela pessoa, pela justiça. Se tem todo mundo que tá fazendo, se não é uma pessoa que tá fazendo uma coisa extraordinária, ela tem que ser reconhecida. Porque é uma cultura que eu quero que as pessoas vejam e falem, eu quero estar lá, eu quero fazer igual essa pessoa. Eu também quero ser reconhecido. Eu quero ser reconhecido também, pessoalmente. Eu falo, eu adoro, eu fico no lance um pouco da competitividade positiva, eu olho e falo, eu queria ter ganhado isso. E acho que é uma coisa gostosa, porque celebrar é bom, e passa por vários aspectos. Uma vez que a gente tá junto como time, se uma pessoa do nosso time é reconhecida, que legal, parabéns pra essa pessoa. Fico feliz por ela, de verdade, genuinamente. Não é aquela competição invejosa, né? Fez lá e não sei o quê. Isso é triste. Se tem alguém que pensa assim, super triste. Mas porque a régua vai estar baixa, né, dessa pessoa. Você não sobe a régua do outro, né? Exato, porque uma coisa, é gostoso você perder quando você tá dando o seu melhor e ter alguém que dá um pouquinho melhor. Você tem quase uma leve admiração, entendeu? E aí você fala, deixa eu aprender o que essa pessoa fez pra eu... A próxima aprendi, tá bom, vou fazer desse jeito também. Seja no esporte, seja no que for. Senão você não sei o que você falou, cara, você fica estagnado, né? E tem um lance que a gente fala, né, nos nossos valores, bastante de meritocracia. Que é de reconhecer as pessoas que estão fazendo. Porque essas pessoas também estão buscando ser reconhecidas. É um ponto. Ninguém... É horrível, né? Você fez um negócio fantástico e ninguém te falou nada. Ninguém nem viu, né? Ninguém nem viu. Você fala, caramba, fiz um negócio aqui super legal. O que eu ganho fazendo isso? E dar todo esse esforço, dar toda essa garra, todo esse sangue. Eu tô tendo alguma coisa de volta? Se você não tá tendo, também tá... De novo, no processo tá quebrado, né? Por isso que tem... As coisas a gente tem que conquistar. E tem que conquistar porque é mais gostoso. Você só... sabe quando você ganha alguma coisa que você acha que você não merece? É meio chato, né? Você nem fiz tanta coisa, ganhei, tá bom. Agora, quando você suou, você fez o negócio e ainda vem o reconhecimento, e reconhecimento de diversas formas, né? Seja emocional, seja das pessoas, seja financeiro, seja isso que eu ia de carreira. falar, porque as pessoas pensam muito em reconhecimento financeiro, né? Muitas vezes, que reconhecimento é só isso. E vou falar, tem muito reconhecimento que é muito mais prazeroso. Eu penso nos reconhecimentos mesmo que eu tive na minha vida. Os que eu lembro são os que eu ganhei um troféu em alguma coisa, que tinha um monte de gente, que todo mundo falou, caramba, que legal. E não é pela... Não, isso é do ser humano. Pela alimentação não é uma coisa do ego, não é nada disso. É porque é gostoso você falar, caramba, que legal, todo mundo... Te dá uma energia, né? Dá uma energia boa. Mas agora, isso legal ter ganhado um aumento de salário, de não sei o que, é legal.
Mas eu não lembro no momento que eu ganhei a cartinha, alguma coisa, é legal na hora e tal, mas não é uma coisa que eu guardo pro meu resto da minha vida. Não, eu lembro quando eu tava lá em 2017, eu ganhei 10% de aumento. Nossa. Só quando a gente faz legal. um momento diferente. Faz um momento diferente, exatamente. Aí eu já fiz momentos diferentes. Mas você conta os momentos diferentes pra gente também. Eu guardo no coração. Ô, louco, essa história aí, depois a gente vai ter que escutar. Não, mas essa questão do troféu, né, de parabenizar na frente de todo mundo, ele é do ser humano. O Skinner fala que o reforçamento mais forte é a atenção. Junto com água e alimento, que é vital para sobreviver. É a atenção. Porque o ser humano, ele é relacional. Ninguém vai morar sozinho na caverna e vai ficar feliz lá morando. A gente precisa desse relacionamento, a gente se alimenta pelo outro. Então, a gente receber um troféu, a gente receber, no fim das contas, é que a gente teve a atenção daquilo que a gente fez. Eu fiz e as pessoas perceberam. Foi uma atenção. Então, isso retroage muito forte no comportamento. Tá vendo? Provado. É provado. Provado. Então, tecnicamente, não é pela Karine. não é ego, não. Legal. Deixa que eu ponho nisso. Muito bom. Agora, o reconhecimento, a gente vê que ele é muito forte, ele é uma ferramenta muito forte quando a gente quer construir também uma cultura de alta performance. Porque a gente tá falando aqui que quando a gente estimula isso nas pessoas, dá aquele gás e fala, puta, vou fazer mais, quero fazer melhor. O outro também se inspira, né? Acho que uma outra coisa também para essa cultura de alta performance é você construir um ambiente de confiança, né, com o time. Porque aí você promove a autonomia, né, e essa pessoa consegue transitar, você tem agilidade, enfim. E aí, uma das coisas também que a gente fala sobre desafio, tem um desafio, né, de você fazer, construir esse ambiente e dar autonomia. Você já passou por algum momento, assim, de dificuldade? Qual que é o seu maior desafio em criar um time, um lugar onde você consegue dar essa autonomia para as pessoas para ter esse tipo de cultura, assim? Legal, boa pergunta. Eu só vou explorar um negócio que você disse no começo, que é legal, de alta performance e reconhecimento. Tem um estudo americano, eu esqueci o professor que fez. Mas ele é muito legal. Ele pegou alunos numa sala e na escola você tem nota. A escola é extremamente... Sim. Ela é individual no sentido, mas ela te mede num número, né? Uma coisa super hard, vamos chamar assim, né? Que eu acho que tem um monte de oportunidade, mas enfim, mas não é outro tema. Mas ele pegou e ele falava assim, todo mundo vai ter suas notas daqui em diante. Então, a próxima nota, a nota de todo mundo vai ser a média das notas. Então, todo mundo vai ter uma média única. Então, vai pegar todas as notas da sala, dividir, todo mundo vai ter a mesma nota de média. E se todo mundo fez, vai ser todo mundo passa. Ou não. Nossa, isso já me deu uma coceira aqui. Então, na primeira prova... Quem eram os alunos que tiravam 9, 9,5, continuou tirando 9, 9,5. E quem tirava 2, 3, continuou tirando 2, 3. Na segunda prova, quem tirava 9, 9,5 já estava tirando 6. Quem tirava 2, 3 já estava tirando 2, 3. Em vez de subir a régua desce. Então todo mundo que estudar... Porque o cara que vai tirar 2, 3 fala, bom, a Karina vai ela vai tirar. bem. Eu nem vou estudar. Eu nem vou estudar, tá tranquilo. Tira 2, 3. E no final todo mundo falhou o curso. Porque na terceira prova, aí a média já ficou abaixo de 5 e todo mundo falhou. E esse é um dos maiores estudos simples que mostra como, se você não tem o reconhecimento, se você não tem um incentivo pessoal, porque tem a história do time, pessoal, na média não para de pé. E acho que esse é um exemplo super simples e prático porque que você não vai ter um time de alta performance. Então o cara tava tirando 9, ele deixou de existir. Deixou de existir, ele não tira mais 9. Então, de novo, aí conectando com o segundo ponto, né? O que é importante para fazer isso acontecer? Tem que ter as mecânicas. O ambiente tem que proporcionar isso. Se o ambiente não proporciona, você pode ser a pessoa mais... Talvez tenha uma pessoa aí que seja mais automotivada do mundo, que vai continuar estudando, tirando 9 e 10, mas o incentivo vai ser muito baixo. Vai ser uma exceção, não vai ser a regra. Então, tem um ambiente que isso é reconhecido, que você tem as pessoas querendo fazer. E isso sim que é evidenciado, isso sim que ele é alimentado, vai ser um ambiente vencedor. E aí um pouquinho do que você disse de
de experiências, de situações que eu tive desse tipo de coisa. Aquele time, todo mundo, vocês trabalharam em outras empresas, outros times, etc. O time que você lembra é aquele time que você conquistou um monte de coisa junto. Não necessariamente era o time de gente que não tinha conversas difíceis, vocês passaram uns perrengues gigantes. Provavelmente não foi os momentos mais fáceis da vida de vocês, mas é os que vocês têm mais orgulho. Por quê? Porque era da entrega, porque todo mundo junto, entregando e tudo mais. Então, acho que Na dor e na felicidade. Na dor e na felicidade. Então, quando a gente fala de alta performance, não necessariamente é um momento fácil. Não é um momento que... Às vezes tinha uma pessoa lá que você não gostava muito, mas você reconhecia ela. Você falava, puta, essa pessoa era boa. Essa pessoa tinha todos os seus... Tinha um problema A, B, C. Mas a hora que a gente precisava dela, ela vinha. E acho que é um pouco fazendo uma analogia com o esporte, né? Se você tem os jogadores ali, você pode até não gostar, mas puta, ele vai lá na hora, ele faz gol, ele joga na cesta. Você vai falar, puta, eu quero esse cara no meu time. Porque você tá pensando em ganhar. Com restrições. Se a pessoa é impossível. Um individualista, só quer ele jogar. Mas ele joga em time, etc. Junto. Por mais as diferenças, você vai querer jogar junto. Acho que é um pouco mecânica, time e o comportamento pessoal. Muito bom. Legal. E o Confia, essa autonomia, né? Ter equipes autônomas, né? Promover esse ambiente para acelerar as coisas, né? De confiar e dar autonomia. Essa é uma responsabilidade muito grande das pessoas, né? Quando eu sempre brinco que você começa... delegação, que tem o jeito da palavra de fazer, né? Que é o delargar, que a gente chama no nosso líder 5.5, que é um absurdo. Essa é uma injustiça que um líder faz. Que você pegar uma pessoa que não está preparada e falar, vai. Isso é horrível. Então, porque a pessoa tem aquele modelo de crescimento, né? Que tem a nossa zona de conforto, nossa zona fora de conforto e tem a zona do desespero. A gente tem que estar sempre fora da zona de conforto, ali na beiradinha da zona de conforto, às vezes dá uma pulada para cá, dá uma pulada para lá. Mas se você vai muito longe, a pessoa entra em desespero. E isso não é bom. Então, o líder tem uma responsabilidade muito grande nesse ponto de entender qual que é a capacidade da pessoa técnica, ela está treinada, ela está pronta, ela está madura, ela já passou por algumas coisas, ela consegue fazer ou não. Então, esse é o primeiro papel do líder. Putz, essa pessoa consegue fazer? Essa é uma primeira avaliação. Segunda, o quanto que eu vou ajudar. E no começo deve ser mais alto e depois você vai soltando. E não é para uma questão de controle, etc. É porque sim, tem uma responsabilidade do líder de... Putz, se eu estou colocando alguma coisa, eu tenho certeza que a pessoa vai entregar, eu vou ajudar ela a fazer isso. Mas eu preciso monitorar isso, que é até a responsabilidade. Senão também você está falhando como líder de... Você está delargando, você está transferindo o problema. Saiu da minha mão, pepino é seu. Isso é diferente, né? É diferente. É como se você saísse do barco, você não tá saindo, tá tomando no mesmo barco. Estamos no barco aqui, mas você que vai, o remo esquerdo é seu. Vamos lá, eu vou te ajudar, vou te ensinar, mas se você não remar, o barco afunda. Entendeu? Seu papai, entendi, então vamos fazer isso. Então essa parte de entender a capacidade, ajudar e destravar, eu acho que é um pouco do kit também. Porque o líder tem um papel de destravar. Então, encontrou o bloqueio, você tem que olhar para a pessoa e falar, ela vai conseguir pular? Se ela consegue pular, você tem que deixar ela pular. Também, senão a pessoa nunca cresce. Se você é aquele líder que só está tirando tudo à frente, você tem pessoas imaturas. Porque a hora que tirar você, ela não faz nada sem você. Então tem que dar autonomia, tem que deixar bater a cabeça um pouco na parede, mas não pode deixar entrar na zona de desespero. Então todo mundo tem que estar sempre fora da zona de conforto. Porque é ali onde a gente cresce, ali a gente expande o horizonte. Se você está sempre na sua zona de conforto fazendo o que você sabe fazer, você também não aprende, não cresce, não faz nada. Foi essa zonazinha aqui no meio. O equilíbrio é difícil, não é fácil. É difícil. Não. Então é sempre uma arte, né? Porque não tem no manual, não está escrito em nenhum lugar onde é isso. Cada pessoa tem um... Cada pessoa Podia vir um manual de instrução, né? Trabalhar comigo é assim. Os psicólogos aí precisam fazer assim, ó. Tá aqui, ó. Essa zona aqui pode, aqui não pode. Mas não existe. E cada pessoa vai ter uma zona dessa diferente para cada tópico. Então ainda é exponencialmente mais difícil. Que você vai entrando no detalhe, situação, aí como é que a pessoa está no momento. Tem muita coisa. Então essa sensibilidade do líder é vital. Você não consegue ser líder de ninguém. Muito bom. É isso. Agora eu quero entrar um pouquinho no desafio, porque puxar um gancho lá do começo que você falou. Vamos. Né?
Porque a Ká comentou, putz, eu achei que até o desafio seria o seu mais forte. E você comentou também que fazer coisas grandes é o que te brilha os olhos, né? Uhum. E ontem você até comentou que não é só fazer coisas grandes por fazer coisas grandes, mas coisas que impactam, né? E no desafio tem essa questão de você precisar do contexto, né, para você desafiar, e não só desafiar o cara por desafiar. Você já passou por alguma situação que você foi desafiado só por ser desafiado mesmo? Muitas. Acho que é um comportamento. Você tá falando um super ponto que você trouxe, Nick. Desafiar por desafiar é muito fácil, entendeu? E ele é destrutivo. Sabe aquela pessoa, eu brinco, é só o truco. Ah, não, eu acho que você tá errado. Por que você acha que eu tô errado? Você tem alguma outra proposta? O que tá debaixo disso? Então, já tive muitas vezes, né? Principalmente com um time financeiro dos meus últimos, que você faz todo um plano, não, mas você tem que fazer 10% a menos. Por que 10%? Por que a gente precisa? A gente já bateu, já tá no número, etc. Me explica um pouco mais. E da onde você acha que sai 10% aqui, depois que tudo que a gente já fez? Esse é um challenge vazio. Agora, não, tá 10%, porque deixa eu te falar, cara, tem outros 3 países que estão fazendo coisa melhor, a indústria tá num nível diferente, tem 2 ou 3 rotas que vocês não estão considerando. Esse é um desafiar positivo, propositivo, de como é que você faz as coisas acontecer, dando contexto, por que você tá desafiando. O desafiar vazio, ele é chato, ele é impertinente e ele não agrega nada. E tem um monte de gente que só sabe fazer desafio vazio. É aquela pessoa que ninguém gosta de trabalhar, obviamente. Aquela pessoa que fica travada, porque não é propositivo, não sabe nada. Então, o desafio é muito importante você ter responsabilidade quando você está desafiando. Porque senão, essa cultura é só de ficar enchendo o saco dos outros. A gente não quer isso, né? Não é o desafiar que a gente quer. Desafiar de subir a régua, mas com conteúdo, de propositivo, ajuda. Seja uma pessoa do time. Eu acho que a gente consegue fazer melhor por causa disso. O que vocês acham? Ah, não. Puta, você tem um ponto. Isso é super legal. Ninguém vai achar ruim, né? Se você fizer dessa forma. Fala, não, você tem que fazer melhor. Por quê? Que eu acho que você tem que fazer. Olha a diferença dos dois. Chegou na meta, dobra a meta. É isso, né? E aí tem um papel de... Tem o desafio desse mais genérico, né? E tem o desafio de crescimento, que... a gente tem que estar aumentando a régua. E é natural. E a gente que gosta disso, né? Porque tem gente... E é cansativo, por um lado. Você fala, caramba, bati. Você falou, chegou a meta, agora eu dobrar a meta. Ai, meu Deus. Mas é assim, porque senão a gente não pode parar, né? Então... E que tá atrelado ao confia, né? Porque você não vai subir a régua se você acha que a pessoa não vai além. Você fala, dá pra ir mais. Dá pra ir mais. Né? Então, tem um confia, desafio e faz acontecer muito linkado, né? Os 3 juntos. Porque é muito legal. Eu adoro trabalhar com pessoas que falam, me dá desafio. Eu quero muito. A pessoa se joga na piscina, mesmo não sabendo. Ela quer aquilo, sede de desafio. E o mais difícil, não sei se você já teve casos de pessoas do time, é trabalhar com pessoas que querem desafio, mas morrem na praia. Fala, tá bom, eu te dou desafio. Morre na praia. Mas aí não tem o faz acontecer junto. Né? A pessoa quer por querer, porque ela tá vendo que o outro também tá crescendo, porque tá tendo desafio. Mas quando ela recebe e a gente sabe que ela pode, a gente sabe que a gente confia nela pra entregar, a energia acaba. Parece que, né, o desafio faz acontecer, acho que precisa ter uma energia que conecta os dois, né? Porque não dá pra você só querer o desafio, e não conseguir fazer acontecer, né? Exatamente. E você tá falando um negócio legal, acho que todo mundo tem que buscar a sua energia interna, entendeu? E eu falo isso muito, né? De você ser feliz. Essa frase conecta uma frase que eu gosto, que é: se você tá indo pro destino, feliz é aquele que gosta do caminho e não só do destino. Então, é um pouco do que você tá falando. Adoro o desafio. Por quê? Porque você é promovido, porque não sei o quê, porque blá. Mas você vai passar um puta de um perrengue. Você quer passar um perrengue fazendo isso? Ou esse negócio é impossível pra você viver fazendo? Odeio. Uma coisa que eu vou ter que fazer que eu odeio. E aí tem dois pontos, né? Se ele odeia sempre, você tá fazendo a coisa errada. Se ele odeia algumas coisas, que bom, a vida é dura, vai ter dificuldades, vai ter coisas. Eu faço um monte de coisa que eu não gosto da minha vida. E tá tudo bem. Só que você pode escolher, né? Você pode escolher sofrer com isso, ou você pode escolher
tá tudo bem, Fazer tem outra dificuldade, tá tudo bem, vou equilibrar minha vida aqui com umas coisas boas também nesse período que eu tô passando, mas não perder essa motivação. E aí você me fala até melhor ou não sei se isso pode ser desenvolvido, mas acho que todos nós, a gente tem uma motivação dentro da gente que a gente pode ativar ela ou não. Mas não é todo mundo que tem ela ativada, não. Não. É o que você falou. Tem muita gente que não tem. E motivação, e aí conecta um pouco com a palavra que você falou de morre na praia, que é, a gente só consegue ser resiliente quando a gente é motivado. Para ser resiliente, a gente precisa ter uma causa. Eu não tô aguentando tudo isso porque só... Eu tenho uma coisa que tá me movendo por trás de estar contrabalanceando essa energia desse vento de frente. Então, a gente precisa achar isso. E conectando um pouco de carreira e tudo mais, a gente tem que fazer coisas que a gente se sente realizado. Seja ela qual for. É isso. E todo mundo, se tiver alguém aqui ou e tudo mais, não tá realizado, putz, faz uma coisa que te deixa feliz. Tá no lugar errado. Não perde tempo fazendo coisa que você não gosta, entendeu? É isso. E aí você só vai se frustrar. E eu acho que o papel do líder é esse, né? A gente, como empresa, como líder, a gente vai criar um ambiente propício para o engajamento, para a produtividade, né, para o desenvolvimento. Mas tem outras coisas que é interno. Exatamente. Que já está tudo montado. E eu acho que o papel do líder, ele é sentar e entender, ajudar, porque a pessoa nem sempre ela tem a consciência disso. Ela só vê que não tem coisas legais, que acorda todo dia, não quer trabalhar, ou que não tem motivação para aquilo, ou acha que vai ter motivação, aí morre na praia, não tem energia para fazer. Então, o líder, ele pode provocar isso de... Puxa, mas o que te faz feliz? Você gosta daquilo que você tá fazendo? Né? Ou você gostaria de fazer outra coisa? Se você gostaria de fazer outra coisa e não tem a oportunidade aqui interna, vai ser feliz. Exato. A gente passa a maior parte do nosso tempo no trabalho. Esse é um fato, é uma loucura, né? Você fica... Eu tava vendo que a gente passa a maior parte do tempo, na verdade, dormindo, sabia? Da vida. Dormindo. E o outro é no trabalho. Então você tem que ser feliz no trabalho, senão você é infeliz, automaticamente. Então, o tempo que aqui a gente passa... Eu passo mais tempo com vocês, com a minha família. Exato. Essa é a minha família do dia, eu tenho a família de noite. Então, que seja uma família que você gosta de estar. E bom que essa família tem escolha. A outra família você já nasceu. Ou tem as outras escolhas que pode fazer, mas essa você pode escolher. Então, putz, é verdade. É isso. Muito bom, hein? Nossa, quanta coisa. Muita coisa. Você fez o link já com o... Eu fiz com tudo. Com tudo, eu fiz o link. Ela conectou todas, tudo, né? A gente falou de motivação, que tá no inspiração, confia. Desafio e faz acontecer. É verdade. Mas eu vou entrar no Faz Acontecer, né? Eu também, de novo, fugindo do roteiro. Eu acho que um dos grandes desafios nosso... A gente tem muita coisa, né? Startup, todo mundo tá imerso em muito... Tem muitas bolas quicando pra gente pegar. Mas você tem dicas de ritmo? Porque eu acho que o Faz Acontecer, ele tem uma questão de governança, sabe? De organização, de governança, de planejamento. Pra dar ritmo, pra gente não perder. Você tem dicas, assim, pra dar de governança para um gestor que tá entrando agora e tá desorganizado aí nas bolas, pratinhos caindo? Ótimo. É uma boa. Primeira coisa, tem aquela matriz do general americano, agora o Eisenhower, que é a matriz dele, né? Do resultado, da importância. Exatamente, importância e tudo. Esforço. Impacto e urgência, se eu não me engano. Mas essa é uma ótima que... Puta, se ele é urgente... É isso mesmo. E ele é importante... ou melhor, ele acho que ele impacta isso. Agora eu não lembro, mas... Seja qual for, e tem umas 35 que existe, você identificar o que é urgente e que mexe o ponteiro, isso você tem que estar em cima. Então, por que eu estou falando isso? É muito fácil a gente parar com o líder, vou me organizar, tá aqui todas as minhas atividades. Isso vai mudar. Então, por mais que você faça isso uma vez, semana que vem já caiu alguma coisa. Mas o nosso ritmo aqui de startup, toda semana é uma aventura. E vai mudar e muda pelo jeito certo. Tem que saber lidar com isso. Uma pessoa que não consegue lidar com diferença está no lugar errado. Mas a gente aqui, toda semana, eu, Karina, todo mundo aqui, a gente... cai um balão, fala que vamos ter que mudar um pouco a estratégia, vamos focar nisso, joga outra bola pro lado. Então, essa gestão de prioridade é super importante. E dá visibilidade pro time, para achar que eu tô indo pra direita, pra esquerda. Não é, tem contexto porque a gente vai pra direita às vezes e às vezes tem que ir pra esquerda. Essa é a primeira coisa.
A segunda, de se organizar mesmo. É o que você falou, cara. De ter um arquivo, de controlar, de fazer minuta, de colocar essa governança com o time e colocar isso no processo, né? Como é que as ações estão sendo... Tem follow-up, não tem follow-up. A gente fala aqui, fez um monte de coisa legal, ninguém anota nada e foi. Então, essa disciplina é importante. Disciplina é importante de a gente fazer todas as ações e fazendo o follow-up delas. E o terceiro é de você fazer as pessoas serem responsáveis por aquilo que você combinou. Uhum. Porque um gestor é muita coisa que está passando, etc, etc. As pessoas, ele não pode ser a mamãe de todo mundo, o papai de todo mundo, ficar controlando tudo. Falar, pessoal, isso aqui é seu, eu vou confiar que você vai... misturando com confiar, né? A gente tem uma data, tá combinado, vai sair. Podemos? Estão combinados? Estão combinados? Então tá bom, ó... Tá lá, a gente vai falar, vai estar combinado, vai estar combinado. Senão, se tiver que se preocupando 5 vezes de fazer follow-up com a Karina, ferrou, ele não vai conseguir mexer em lugar nenhum, entendeu? Acho que esses 3 já é um ótimo começo. Não, um ótimo começo. E você, né, a gente... Geralmente o que a gente mais escuta é que as pessoas estão em reuniões, né? Muita reunião. E aí, muita coisa para fazer. Você coloca na sua agenda tempo para pensar? Para fazer esse planejamento? Eu coloco tempo na agenda. Meu Outlook, ele é bloqueado. Todos os meus estudos que eu tenho, né, pra gente fazer, por exemplo, a gente vai... Teve aquela parte de estratégia lá que a gente tava fechando. Eu coloquei alguns blocos, eu sei que eu não vou conseguir fazer. Eu sento, tem 2 horas que eu vou sentar e eu vou trabalhar nas coisas que eu preciso trabalhar, sozinho. E eu convido todo mundo a fazer. E pegando o seu ponto de reunião é o maior investimento que a gente tem como companhia. Uhum. Se você está numa reunião, seja qual ela for, você não é necessário, você peça licença e vai embora. E sai. E se alguém encher o saco e fala, o Lucas falou, se eu não estiver agregando para eu ir embora. Tchau. Então saia. Não fica naquela reunião que você está trabalhando e os caras estão falando ali e por algum motivo você está lá perdido. Ou porque você vai falar 5 minutos. Falou seus 5 minutos, obrigado pessoal, tchau. E vai embora. Então, qualquer reunião que tiver nessa companhia, e a gente vai rever isso, a gente vai dar uma olhada um pouco mais de detalhe com essas nossas rotinas mesmo, que deveriam acontecer, as rotinas que a gente não tem. A gente não está num nível legal ainda. Uhum. Tem muita reunião que acontece que não precisaria, que poderia ser substituída por um e-mail, ou uma rotina muito mais rápida. Mas até na mecânica, né, quando depois a gente vai fazendo as rotinas de sala, como é que as coisas acontecem, das coisas ser pré-feitas, de ter reporte já feito automático, não precisa ficar pensando, a gente vai dar uma olhada, fala no vermelho, já tem a conclusão. Essa eficiência de reunião é uma coisa que a gente vai trabalhar muito forte e convido todo mundo, mas isso eu já deixo aberto. Porque depende de cada um, né? Olhar e falar, às vezes até a própria pessoa sentar com... O gestor às vezes vai colocando, outras pessoas vão colocando você na reunião, você pode até chegar e falar... Por que eu tô, né? Por que eu fui convidado nessa reunião? Porque eu acho que eu não preciso estar. Exatamente. E não esteja se você entende que não vai fazer sentido, né? E já que a gente está falando de liderança, convido os líderes a puxar a responsabilidade para eles. Deixa o time fazendo as coisas. Essa eu vou pegar e eu centralizo, não precisa conectar 4 pessoas aqui. Eu vou representar o time nessa. E vice-versa. Se alinhem, se combinem. Não precisa todo mundo sempre. Dá recado, às vezes está lá, porque tem um que vai ficar só, porque talvez vai acontecer alguma coisa que... Não deixa essa pessoa trabalhar. Então, isso é importante. Bom ponto. Uhum. Estamos caminhando para o final. Estamos. Então, nossa, não sei quantas horas que vai dar esse podcast, mas... Quanto tempo deu? Muito tempo. Ficaria muito mais tempo. Uma hora. Olha só. Mas tem, antes de... A gente tem hoje Nicole e Gabriela com você. Tem Nicole e Gabriela? Ela tá com saudades. É o personagem mais importante que a gente tem. Nossa companhia é isso. Não, mas antes até de fechar, eu queria entender se tem algum ponto também que a gente não falou, alguma dica importante que você acha que vale dar. Porque a gente aprende muito com o outro, né? E tem coisas do teu dia a dia, ou alguma experiência que você teve que vale dar dica, independente das 5 palavras, né? Deixa eu dar uma pensada. Eu acho que tem uma parte de líder que é importante, que a gente talvez... é a combinação de tudo isso, mas tem um lado humano genuíno, eu vou chamar assim, de você se preocupar com o outro. O bom líder é aquele que no final ele é empático. Ele se coloca no lugar dos outros. Aquele líder que você gostava lá, ele estava preocupado com o seu sucesso. Uhum. E eu convido todo mundo pro ponto de realmente se preocupar. Esse é um exercício. O ser humano, não vou falar que ele é naturalmente egoísta,
Mas a gente pensa normalmente a gente antes, né? E depois pensa no outro. O líder não, o líder ele tem que se energizar através disso. Puta, eu não gosto, puta, não sei, então não sei se você vai ser um bom líder, não sei se você tá indo pra carreira que você deveria ir. E tudo bem também, né? E tudo bem, não tem nada de errado. É só que é uma responsabilidade que ela é pesada. Ser líder é uma coisa a mais, não é o meio, não é tudo mais. Tem um monte de jeito de ser feliz, de um monte de outro jeito. Agora, você vai liderar a gente, se coloque na responsabilidade que tem você toca um monte de vidas. E quando você for fazer isso, faça de bem feito. Tenha carinho, tenha empatia, se coloca no lugar do outro. E senão não faz. Não faz isso. Cuida de você e tudo bem, faz outra coisa. Vai ser surfista sozinho, não precisa cuidar de ninguém. Mas se você for fazer, faça de uma forma... Puta, para pensar mesmo. Fala, puta, será que eu tô ajudando essas pessoas? Eu acho que uma reflexão que eu tento no final... A gente já chega no final do ano, né? De aquele momento que a gente sabe, já ali perto do ano novo, não sei, ter lance psicológico, começar o ano novo, vida nova, fazer minha retrospectiva. Tem um lance. E eu tento pensar assim, putz, será eu ajudei ou atrapalhei? Realmente teve gente que eu consegui deixar alguma coisinha pra todo mundo, e não pela doação, mas tipo, eu melhorei a vida dessas pessoas, de alguma forma, e através de coisas boas e também de minha responsabilidade de ter as conversas difíceis que a gente falou, né? De subir a barra para as pessoas. Então tem o lado da companhia, tem tudo mais que é sempre importante. Mas no final a gente como líder, você está ajudando quem está em volta de você ou não? Se você não está, reflita. A gente fechou com chave de ouro. Já, tchau. É isso, gente. Não, sensacional. Nossa, foi muito conversa, bom. né? Foi ótimo. Que legal. Muito bom. Adorei. E foi gostoso, né? Eu ficaria aqui, ó. Só na próxima a gente traz um almoçozinho aqui. Isso, a gente já vai comendo. Já vai comer. É isso. Legal. Adorei, Lucas. Muito obrigada. Obrigado mesmo. Por ter Obrigado também. aceitado. Lugar super legal, né? Vamos convidar mais gente Obrigado, para vir. produção. Ter mais conversas. Porque toda vez que a gente vem em entrevista, eu tenho a sensação que quem tá ouvindo a gente gostaria de fazer mais perguntas. Então, a gente vai até estimular isso Legal, e de repente ter um outro momento com essas perguntas. Sensacional. Você tem alguma pergunta pro Lucas? Comenta aqui embaixo. Eu vou entrar no link depois, hein, pessoal? Eu vou olhar e eu vou responder eu mesmo ali. Por favor. Mas agora chegou um momento especial. Um momento especial. Chegou a Nicole, Gabriela. Gente, eu preciso comprar uma peruca. Precisa, a gente vai fazer. Porque faz parte de entrar no personagem isso. Precisa. Muito bem, estamos aqui com Lucas Sanches. Saudades, meu querido. É muito talento, né? Muito talento. Lucas, você já sabe a dinâmica. Vamos lá. Sem roteiro. Bate bola rápido. Meu Deus sem do céu. roteiro, sem pensar. Não pensa. Tá, vou tentar. Lucas como líder. É? Nossa, que difícil. Essa já tá. Profundo. Lucas, como líder, ele é preocupado. Muito bom. Muito bom. E o Lucas como liderado? Lucas, como liderado, nossa, isso é difícil. Tô brincando. Lucas, como liderado, ele é propositivo. Legal. Energia, essa energia. Lucas, agora eu quero saber aqui de bate-pronto um filme. Um filme eu não sei como é que é em português o nome. Shawshank Redemption. Eu vou dar uma olhada aqui. Esse filme, pra mim, é o melhor. Eu acho o melhor filme da história, então. Qual que é? Agora eu vou Olha, esperar. eu também, Vamos esperar no Google. Ó, Tá o a Google. gente dá uma Um Sonho de Liberdade. Um sonho de É liberdade. muito bom esse filme. Esse Muito esse bom. meu filme número 1. Maravilhoso. Caso você não assistiu esse filme, você não sabe o que você está Eu perdendo. sou muito ruim de nome de filme. Não, vê, nome você de já ator. assistiu. Eu Você sou já aquela assistiu. que fala, não é esse. É muito bom. É muito bom. Agora, pra fechar aqui o nosso bate-bola rápido. Lucas, confraternização em Cancún pode? Pode e teremos, espero que teremos. Nossa Eita, confraternização em lelê. Cancún. Vai ter nosso target ali pro ano que vem, pessoal. Se a gente der certo,
teremos uma coisa aqui organizada, muito provavelmente pela nossa ajuda da Karina e a Nick, senão não vai ficar legal. Se eu organizar, vai ficar ruim. Sei das minhas limitações, mas pode e teremos, espero, sonho com isso. Que delícia. Chegando lá, a gente tem. É isso. chegar. A gente pode tudo. O líder pode. Líder pode. Líder pode. Muito bom, obrigada, Obrigado. Lucas, de novo. Muito bom. Muito bom, muito Espero bom. que a gente tenha Foi mais um ótimo. papo. Vamos, E- teremos. Vamos Muito pra próxima. obrigada. Vamos para o próximo episódio. Tchau, pessoal. Tchau, Obrigado. galera.